disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor. Graça e paz e boa tarde a todos. Nessa tarde maravilhosa que o nosso Paizinho nos concede. Hoje vai ser muito top. Hoje o Manifesto do Evangelho com o convidado, nosso amigo Pastor Valmir. Daqui a pouquinho estará conosco aqui também, participando ao vivo com a gente. E hoje a gente vai estar fazendo a exposição do capítulo de número 17 do Evangelho, escreveu São João. Você não pode perder. Vai fazendo sala de vídeo. Vai ser muito massa hoje. Você é o nosso convidado. Pode compartilhar, pode chamar os irmãos. Eu tenho certeza que vai ser algo muito forte hoje. Você não pode perder hoje, hein? Não pode. Deixa eu ver quem está com a gente. Adriana Ramos, Wanderson Santiago. Deixa eu ver quem foi que mais passou. Maria Aparecida, Adriana Ramos. Deixa eu ver. Vai chegando o povo de Deus. Vai compartilhando. Eu tenho certeza que vai ser algo muito forte hoje, hein? Você não pode perder. Hoje a gente vai estar trazendo uma exposição do capítulo 17 do Evangelho, escreveu São João. Me diga aí se o áudio está bom, se está tudo ok, viu? As tempestades virão. Daqui a alguns minutos nós estamos recebendo nosso amigo do ministério, Pastor Valmir. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro amigo em Glória a Deus. Prepara o teu coração, hein, Deus? Luciano Lins, saúde, paz e prosperidade. Daqui a um pouquinho. Amém. Amém. Homem, para com isso, esse negócio de Gamaliel. Para com isso, com esse negócio de Gamaliel, homem. Paz, irmã Rosa do Guajuru, seja bem-vinda. Daqui a alguns instantes nós estamos recebendo aqui Pastor Valmir pelas redes sociais do evangelista Daniel. Lívia Bernardino, graça e paz, querida, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Ele já chegou por aí, o evangelista Daniel. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Eu já vou enviar a solicitação. Eu já enviei a solicitação para o evangelista. Já enviei, chegou, né? Já enviei a solicitação, já. Querido, vai ser muito forte. Olha como é rápido. Já cheguei. Sabe, cara. Só ajeitar aqui, pastor Valmir. Tá ótimo. Vai chegando aí, vamos fazendo sala de vídeo, gente, vamos compartilhando. Graça e paz a todo mundo. Daqui a pouco nosso cardeal, nosso bispo da Grande Messejana vai estar conosco. Vai ser algo muito forte. Você não pode perder. Vamos compartilhando, hein, gente? Pode ser o ator. Pode ser o ator aí que achou já. É. Fazer aqui alguns ajustes. Daqui a alguns minutos.
Pode vir, Não, pastor. tá perfeito aí, tá perfeito aí. Hoje nós temos uma dose dupla aí, né? O Daniel também do lado, o evangelista Daniel, que serve ao Senhor Jesus do lado do pastor Vomir, e acredito que ele deve estar sentindo a mesma honra, Com estar do lado do certeza. pastor, com certeza, de estar conosco. O evangelista Daniel, Deus tem dado um coração muito grande, tem aproveitado esse período para crescer diante do Pai, tem crescido, e é um Amém. prazer. Amém. Saúde o pessoal aí, evangelista Daniel, já que está nas suas redes sociais, cumprimenta o povo aí, manda um abraço para todo mundo aí. Amém. Um abraço aí. Um abraço aí para Para todo o Brasil aí. todo o Brasil aí. Recife, Natal. Muita gente aí de vários estados. E para mim é uma honra. Tá tendo esse bate-papo do Senhor, do pastor Valmir, e temos crescido muito nesse período. E a tendência é essa, crescer na graça, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Evangelista Daniel, você tem algum fone de ouvido aí que você possa consultar o pastor Valmir? Vou prestar para o pastor Valmir melhor. Coloca o fone de ouvido aí. Muito obrigado, evangelista Daniel. Tá? Está aí. E vai ser forte hoje, olha. Já vai chegou ser hein? Bogeiro, Ana Beatriz. Você já conhece todo mundo, né? Ana Beatriz, Ana Fragoso, pastor Luciano está por aí. Pastor Luciano disse que Fortaleza é Fortaleza mesmo. Olha, o pastor Luciano com seus enigmas, né? Ele disse que eu sou o Gamaliel. Rapaz, para com isso. Esse negócio não vai dar certo. Colocar aqui o fone aqui, só um instante. Mais alguns minutinhos aí, faz parte. O convidado tem que ter um charme mesmo, fazer uma demora. Não tem problema. Ele tá ali já. Tem problema não. Pega lá outro. Vermelho. Ana Beatriz, aí na borrada também. Pessoal chegando, todo mundo por aqui. Que manhã Só um instantezinho aí, gente. Que manhã é essa, não foi, evangelista Daniel? Paz. Forte. E depois também o nosso apóstolo, de surpresa, chegou meio-dia. Eu acompanhei. Foi muito forte, cara. Ele falou uma coisa muito forte. Ele disse: Deus faça em nós, apesar de nós. Eita Jesus. Muito forte. O nosso apóstolo deu lugar hoje. Pronto, tá me ouvindo direitinho aí? Tudo direitinho? Show de bola. Tá me ouvindo? Só tá me ouvindo? Pode chamar o homem. Pronto. Venha para o homem. Assuma o seu trono. Pronto. Deus seja louvado. Aleluia. Reajuste aí. Toda glória e louvor. Seja dado. Senhor. Se eu soubesse, eu tinha colocado a camisa vermelha. Eu tinha combinado com o senhor, meu pastor. Amém. A paz do Senhor, pastor Washington. Agradeço ao Senhor por estar me concedendo essa oportunidade, pastor. Obrigado por esse convite. Estou me sentindo muito honrado. E só peço a Deus para que Ele use misericórdia. Para comigo. É uma honra muito grande poder estar aqui, mostrando a cara para uma leva de pessoas cultas, de conhecimento, de um coração generoso, quebrantado, na presença do Senhor, e de conhecimento. Meu Deus, eu nem existo na presença dessas pessoas, mas aprove ao Senhor nosso Deus nos agraciar com essa oportunidade. Obrigado pelo convite, pastor Washington. Pega bem leve, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que eu estou nervoso. Gente, olha, o pastor Valmir, gente, ele é o pastor responsável pela ICB Palmeiras, fica na Rua Maísa. Eu estou com esse homem trabalhando ao lado dele como servo, ajudando ele há mais de 10 anos.
Nós começamos ali, ele pastoreava numa casa pequena, que era uma igreja, era uma casa, que hoje é uma casa, e hoje está no templo maior. Deus tem feito uma grande obra. Ao seu lado, a sua esposa, a evangelista Sônia, e o pastor Valmir, irmãos, é um progenitor de grandes obreiros, inclusive o Wanderson, John Leno, Bruno Fernandes, o William, Carlos, Daniel. Tem uma equipe muito boa. Pode ser que eu esqueça algum nome e aí eu vou cometer injustiça. Amém. Então, gerado grandes obreiros. E hoje, direcionado pelo Espírito, eu gosto sempre de pedir direção ao Pai para o convidado, né, para essa programação, que não é só uma programação, é um lugar que tem edificado muita gente, tem edificado muitas vidas, e nós desejamos fazer sempre as coisas pelo Espírito. E hoje, o cenário está até bonito, viu, pastor Valmir? O cenário ficou bonito. O evangelista Daniel colocou o seu local aí, que ficou perfeito. O cenário está ótimo. Quero aproveitar e mandar um abraço para a turma toda de Mogeiro que está nos ouvindo aí mais uma vez. Maria Aparecida, Adriana Ramos, Raíla Morgano, Ana Beatriz, aquela toda que está aí. O Wanderson, que está firme e forte. Luciano Lins, que está nos ouvindo lá da Grande Campina Grande. Pastor Luciano. Amém. E está mandando um abraço aí para o senhor, viu? Ô, glória. Tem um curso de teologia, terminou o curso. É um homem dedicado às escrituras, tem um coração humilde. Isso faz toda a diferença. Entendido isso, meu pastor, vamos começar, pastor? Bem, sempre quando a gente começa essa proposta, pastor Valmir, eu sempre começo com uma ilustração. Essa ilustração nós a criamos. O Espírito de Deus teve misericórdia e nos impulsionou para essa ilustração. É mais ou menos assim. Um homem estava no local, trabalhando em uma madeira, esculpindo a madeira. E quando ele estava esculpindo a madeira, de certa forma, aconteceu que passou um peregrino, passou um viajante. E aí o que aconteceu? Quando ele passou, ele perguntou: o senhor está construindo algo nessa madeira? Ele disse sim. Aí o viajante olhou, observou, e tem uns traços do Senhor. Aí ele disse: eu estou construindo a minha imagem nessa madeira. Essa é a proposta desse programa. É Cristo todo dia construindo um pouco da sua imagem em nós. E nos deparamos com o capítulo 17 do Evangelho de João. E nesse capítulo nós iremos meditar. Antes eu quero mandar um abraço para Samuel Cardoso, que breve Samuel Cardoso vai estar com a gente aqui também no Manifesto do Evangelho. Se prepare, viu? Samuel Cardoso. Gente, entendido isso, vamos lá. Capítulo 17, pastor Valmir, versículo de número 6. A gente vai lendo e vai meditando nesse capítulo. Amém. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Amém. Capítulo de número 17, versículo de número 6, assim está escrito: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Interessante, pastor, que a missão de Cristo era manifestar o Pai. A missão de Cristo era revelar o Pai. E ele continua dizendo assim, ó: eram os teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. O que o senhor pode falar para a gente, pastor Valmir, sobre essa questão de que Jesus veio exatamente manifestar o Pai para os discípulos? O que o senhor poderia dizer sobre isso, pastor? Fala uma coisa para a gente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, na minha humilde compreensão, eu vejo essa manifestação a qual Cristo dá do Pai é uma declaração, tornar público algo que merece. Está ouvindo aí? Sim, sim, perfeitamente. Está me ouvindo também? Estou, sim, ouvindo perfeitamente. Pode falar. Então, é tornar público, declarar algo sobre alguém que é digno, que é merecedor, que tem conteúdo,
que tem verdade, que é justo. Então eu vejo isso, porque, pastor, se o senhor analisar quantas pessoas que elas se escondem com medo, com receio de aparecer, para que não se revele o que de mal, o que de ruim, o que desagradável, o que é desaprovável nela. Mas o Senhor, nosso Deus, é diferente. Ele quer isso. Assim como Cristo fez, Ele quer isso para a sua igreja. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, a minha humilde compreensão, Ele teve todo o cuidado, a paciência, o tempo. Para Ele não foi tempo gasto. Foi investido. Ele transmitiu valores desse Pai que é valoroso e que merece respeito, merece honra, merece gratidão. Aleluia. Eu estou aqui, pastor, emocionado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Essa programação, com toda humildade, digo isso, meu pastor, ela tem esse peso, né? Essa espiritualidade. Todos que participam dessa programação, conversam conosco nos bastidores, dizem que foram impactados, dizem que foram tocados profundamente. Isso aqui é um devocional, né? É uma vida, nós estamos transmitindo uma vida. E é interessante, pastor, quando ele diz assim, ó, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Ou seja, Jesus, olha o privilégio, aqueles a quem ele escolheu, ele revelou o Pai. Aquele a quem ele escolheu, ele revelou a liberdade de poder chamar o Pai de Pai. Eu manifestei o teu nome a esses homens, eles te conheceram. Verdade. Esse foi o papel de Jesus, pastor, porque nós, antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Com certeza. E aí, Cristo trouxe a reconciliação. Reconciliação. Muito bem. Imagina, você era inimigo de Deus. E agora, por Jesus Cristo, nos tornamos amigos de Deus. O que você está dizendo sobre isso, pastor? Fala algo. Esse peso da amizade. Né? As pazes, né? Foi refeita essas pazes. Então, exatamente. Isso é muito maravilhoso. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a falar, Filipenses, se eu não me engano, 1,13, diz que ele nos transportou da potestade das trevas para a luz. Ele, seu amor. E se você analisar que ele transportou, não é só tirou de um lugar para outro, arrancou. Ele arrancou. Isso aqui é maravilhoso. Nada poderia arrancar, nada poderia tirar. Porque o pecado, ele nos cegava. Achávamos que era bom. Estávamos iludidos, enganados. E estávamos caminhando para a morte. Mas aprove ele que é bom, que é maravilhoso, né? Isso aqui é maravilhoso. Nos revelar. Porque se ele não se revelar, é verdade, já era. E aí ele diz assim, pastor, eram teus e tu me confiaste. Jesus, olha que coisa profunda, gente. Jesus está dizendo assim, pastor, que antes de Jesus ter contato com eles fisicamente, de chamá-los, de conviver com eles já pertenciam. Ou seja, Jesus está dizendo que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, eles já eram escolhidos antes de ter nascido. Jesus está dizendo assim, ó, eles eram teus e tu me confiastes. Ou seja, eu vou dizer uma coisa aqui muito pesada, gente. Eu quero que você grave o que eu vou dizer aqui, pastor. Grave o que eu vou dizer aqui agora. É muito pesado o que eu vou dizer. Olha só, o Pai, o Deus Pai, não passou a nos amar
depois que Jesus morreu. O Deus Pai, porque nos amou, Jesus morreu. Exatamente. Olha o peso do que eu estou dizendo. Ou seja, a morte de Jesus é uma consequência do amor de Deus pelos eleitos. A morte de Jesus Cristo é uma consequência do grande amor de Deus por você que está me ouvindo, por você, pastor. Glória. E é isso que ele está dizendo. Aleluia. Assim, ó, olha aqui no versículo 6, ó, eram teus, tu nos confiastes. Ou seja, verdade. Veio aqueles para Jesus, seguir a Jesus, que já pertenciam ao Pai. É um privilégio muito grande, né, pastor? Já ter sido planejado na onisciência, no projeto de Deus, né, pastor? Fala alguma coisa sobre isso que você está dizendo. A confiança do pai no filho. Estava entregando a pessoa ideal, a pessoa certa, em que ele ia tratar com toda paciência, com todo amor, com toda dedicação, iria passar valores, princípios, os seus ensinamentos. Isso é interessante com a sua própria vida. Isso é que é maravilhoso. Isso é tão glorioso, porque os ensinamentos que Cristo deu, isso hoje tem se revelado na nós. Aqueles que têm parado e têm pensado e têm refletido e têm buscado no Senhor, claro que teve a revelação dele, mas que busca com sinceridade, com integridade, esses passam a viver de forma diferente, em outro patamar de vida. Eu vejo dessa maneira. Interessante que ele diz que era teu e tu me deste, né? Ou confiaste. Tem tradução, confiaste. Exatamente. Então, interessante que lá em Ezequiel, no capítulo 18, se eu não me engano, no versículo 4, em que diz que todas as almas são do Senhor, né? Mas tem as almas a qual ele escolheu, né? É verdade. Pode falar. Vamos lá. E aí ele diz que, como consequência, deixa eu aqui saudar, Samuel Cardoso botou uma frase muito forte, pastor Luciano participando, todo mundo chegando por aí. A gente pode comentar, que na medida do possível a gente vai citar o seu comentário aí, pode participar com a gente. Olha só, um abraço na Tessia, Anderson, cara, que saudade, cara. Deus te abençoe. É responsável pela missão evangélica lá de Maranguape. Tenho certeza que tem sido uma grande obra ali. Está assistindo a gente também. Deus abençoe. E ele diz o seguinte, pastor. Olha só. Ele diz assim no versículo 6. E eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a mim. É isso que já está dizendo. Eles têm guardado a mim. Eles têm preservado o relacionamento. Aí o versículo de número 7 diz assim, agora. Lembrando que Jesus está orando, hein? Lembrando que Jesus está orando, tá, gente? Ele está orando. Amém. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Olha o propósito da missão de Jesus. Antes de falar desse propósito da missão de Jesus, deixa eu dizer uma coisa aqui que está muito clara aqui. É assim, o Pai, ele é o Criador. O Pai é aquele que gera. O Filho é o Redentor. O Espírito é o preservador. É aquele que aplica a redenção no coração dos eleitos. Olha o que eu vou dizer aqui, que é muito profundo. Olha, o John Lennon está dizendo assim, o John Lennon, pastor, estou no trânsito, mas acompanhando. Está lá no trânsito, eu acho que no carro dele, ele está no batente, ele está nos acompanhando. Cuidado aí nesse trânsito. Deus deu livramento. Ficar tão cheio aí Escuta só o que eu estava dizendo. Então, o Espírito aplica a obra da redenção. E aí diz assim, ó, agora, Pai, eles sabem a nossa missão. Agora eles sabem o plano da redenção.
É Agora ele sabe o projeto que foi estabelecido antes da criação do mundo. Porque o plano da redenção não é plano B, não é plano C. Deus só tem um plano. E ele está dizendo agora que esse plano foi revelado, foi mostrado aos discípulos. Foi mostrado a eles que estão nos ouvindo aqui hoje. Você que está nos ouvindo. Foi mostrado para o Senhor, pastor. Foi mostrado para mim. Foi mostrado para nós. O plano da revelação que foi trago a nós. Não é verdade, pastor? Com certeza. Interessante que isso, tem muita gente que já quer resultados imediatos, ou a curto prazo. E não é assim. É lá na frente. É no futuro. Tem um tempo. Você vê que no momento até parecia que nada do que Cristo está falando aqui era verdade. Devido às notas fora que Pedro chegou a dar e etc. Mas só que Cristo já via lá na frente. Ele tem essa diferença. E nós também devemos ter esse pensamento, ter essa ideia, acreditar dessa forma. O que eu vejo aqui é um relacionamento sério, que posteriormente eles manteriam a fidelidade, a dedicação a esse Senhor que ensinou a eles, que revelou esses valores a eles. Então, eles lá na frente, nós podemos ver, pastor Austin, o comprometimento. A gente vê Pedro, a gente vê João, depois de um milagre ocorrido com aquele cidadão que estava na porta do templo, e que Pedro, de maneira nenhuma, vai trazer vanglória para si, vai querer falar que agora já tem uma vida de comunhão, que não, ele apontou para aquele que é digno de toda a glória e de todo louvor, e ele chega a dizer para o homem: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, passando os valores que Cristo tinha passado. E ele diz: no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, hoje eu tenho amor no coração, eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão, eu tenho perdão, porque hoje eu sou sarado, eu passei por situações difíceis, eu sofri por isso, eu me maltratei também, né? Mas agora não, agora eu só quero ver o bem dos outros, e não estou nem aí se vão me elogiar, se vão reconhecer a minha pessoa, o meu trabalho, porque ele sabia que tudo quanto ele fizesse havia um propósito e um porquê. Aquele que tinha chamado ele, escolhido ele, tido paciência com ele, trabalhado ao longo do tempo, discipulando ele para esse momento. Então ele não poderia agora deixar de apontar para ele a glória, a ele, a glória, a ele. Aleluia. Gente, aqui nós estamos aqui ao vivo com o nosso amigo, pastor Valmir, que é o pastor responsável pela ICB do Grande Palmeira. Ele está usando as redes sociais do evangelista Daniel, tá? Mas o nome dele é pastor Valmir. Quero abraçar o pastor Natalício, que está nos ouvindo, pastor responsável pela Igreja Missão Evangélica Pentecostal lá do Pirambu, um homem conceituado, um homem de responsabilidade da Igreja Missão Evangélica. Quero saudar também a Raíssa Duarte, que está nos ouvindo lá do Grande Recife. Deus abençoe, irmã Marúcia, todo mundo que está chegando por aí. Vamos lá, versículo de número 8. Diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. Eita, e eles receberam, e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Sabe o que é impressionante, pastor? É que os discípulos, foi revelado aos discípulos, através de Jesus, que a Trindade, ela tem uma relação perfeita com a obra da redenção. Com certeza, com certeza. É que a Trindade, ela não discute. Exemplo, vamos tentar aqui deixar muito claro aqui. O Pai escolheu Pedro, Jesus não questiona.
o Espírito Santo não questiona. E os três trabalham na vida de Pedro para Pedro se tornar aquele leão do livro de Atos. Aquele cordeirozinho dos evangelhos se torna um leão do evangelho lá no livro de Atos. Verdade. Como não lembrar também de Mateus, o cobrador de impostos. Certeza. O homem rejeitado é transformado num grande instrumento e que escreve o evangelho narrado com uma perspectiva de que Jesus é o Messias. Então, é interessante nós percebermos isso. Ele disse, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me destes. E eles receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, que eu sou divino, igual a ti, que eu tenho a mesma essência, ou seja, os discípulos entenderam como pode um homem de Nazaré, nascido em Belém, filho de Maria e José, seu Deus encarnado, seu Emanuel, só por revelação. E é isso que Jesus está deixando claro para nós aqui. Ou seja, o evangelho que se revelou aos discípulos. Só teria alguma coisa para dizer no versículo 8, ou a gente pode continuar? Pode ficar à vontade. Eu vejo essa harmonia, né? Saudável, sem nenhum querer se achar o melhor, ou querer colocar objeção. Verdade. Não, mas por quê? Por causa disso, daquilo outro. Não, de maneira nenhuma. Por isso que eles são divinos, né? Tão diferente. E outra coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 20, em que, por conta da cura desse cidadão que eu acabei de falar, eles vão pregar, falar de Cristo. E de repente querem calar eles. Querem que eles não anunciem o nome de Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou. Então eles falam para que eles se calem e etc. Só que Pedro diz, olha, vocês julgam que é melhor ouvir vocês do que ouvir a Deus? De forma nenhuma, ou seja, nananina não. Nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e cremos. Eles viram, creram, ouviram as palavras. O senhor acabou de falar, ficou lá dentro. Meu irmão. O senhor disse uma coisa aí que veio como uma flecha no meu coração. E quem está nos ouvindo, eu te dou um conselho. Escreve o que eu vou dizer agora. O senhor falando, veio um negócio muito forte na minha cabeça. É impossível, escuta, é impossível parar quem tem a revelação. Verdade. É impossível Aleluia. parar quem recebeu a revelação de quem é Cristo. Será que está me ouvindo? Não tem como. Tá ouvindo aí? Não tem como. Não tem como. Não tem como, pastor Valmir. Não tem como parar quem tem a revelação. Para não. Quem tem a revelação morre pela revelação. Quem tem a revelação... O próprio Espírito Santo é quem capacita. Faz com que ele não se cale. Não tem como. Ele fica irrequieto. Se ele não pregar, se ele não anunciar, se ele não fizer uma obra maravilhosa para a glória de Deus, ele não fez nada. Ele se sente agora culpado o por versículo aquilo. 9. É verdade. O versículo 9 agora, o negócio vai pegar. Gente, se prepare agora. Se prepare agora. Isso aí é foda, o versículo 9 agora. O versículo 9 agora, e você sabe que o manifesto do Evangelho não tem arrudeio. É o texto preto no branco. Não tem que ficar rodeando aqui. Versículo 9 diz assim, ó. Jesus orando, hein? Jesus orando. Não esqueçam disso. Eu e por eles é que eu rogo. Você já parou para imaginar Jesus intercedendo por alguém? Você já parou para imaginar Jesus intercedendo por um discípulo? Você que está me ouvindo em casa, desse Brasilzão aí afora, que vão ouvir depois da gravação, Jesus intercedendo por você, porque a oração sacerdotal, ela é um modelo, ela é uma intercessão pelos discípulos, de forma preterista, podemos dizer assim, mas ela também se aplica a todos nós que estamos aqui.
Amém. Você que está me ouvindo, Jesus intercedendo por você. E me diga uma coisa, o que é que Jesus pede ao Pai que o Pai não dá? Ele diz assim, ó, e por eles é que eu rogo. Por quem? Não rogo pelo mundo. Eu não rogo por aqueles que não tiveram a revelação. Eu não rogo por aqueles que não compreenderam. Eu rogo por aqueles que o Senhor me deste. Aí ele continua, mas por aqueles que me destes, porque são teus. É impossível Jesus interceder por alguém e esse alguém ainda se perder. Não tem como, né? O que você tem a falar sobre isso, pastor Valmir, por favor? Com certeza, pastor. Porque se fosse assim, o sacrifício dele não teria sentido. Dessa forma, dessa maneira. E o Senhor me chamou a atenção aí, falando que essa oração não valeu só para eles, mas ainda hoje, no versículo 20, a gente vê, eu não rogo somente por estes, os que estavam ali, os discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha que maravilhoso. Olha aí, ou olha seja, que palavra aqueles que estão ouvindo em poderosa. casa. O Senhor está falando, ele intercede pelo Senhor. Com certeza, com certeza. Ai de mim se ele tivesse intercedido. E ainda está intercedendo hoje. Agora, parece, pastor Washington, isso aqui é maravilhoso, olha. Parece até contraditório ele dizer, não rogo pelo mundo. Mas se você for olhar, lá em Mateus 5,44, qual é lá o ensinamento que ele dá? Amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. E nós somos perseguidos porque está lá fora. Pelo mundo. Exato. Pelo mundo. Só que, se eu for dizer isso, dizer que é contraditório, claro que não é. Porque lá na cruz, quando ele estava lá pregado, ele olha para aqueles que supostamente levaram ele para lá, mas está apenas cumprindo o propósito. Aí ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então eu vejo dois sentidos aí. Não é que elas estejam se contradizendo, é que eu devo orar pelo Senhor, pastor Washington, um homem de Deus, mas também eu devo orar, interceder, clamar, para que Deus tenha compaixão daquele que está lá na sarjeta, viciado na droga, preso pelo alcoolismo, como foi eu um tempo atrás, ou na prostituição, ou até mesmo com roubo, com qualquer situação dessa, lá na macumba, fazendo mal aos outros, eu devo também interceder. Não é verdade, pastor? Sim, eu vou aproveitar que o senhor levantou uma incógnita muito séria em relação à intercessão. Quando Jesus fala no capítulo 17 de oração, ele está falando de salvação. Ele está intercedendo por alguém que vai ser salvo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele está nos mostrando como é que um discípulo deve se comportar. Ainda que o mundo machuque, que a gente não guarde rancor, que a gente ore com eles, que a gente tenha misericórdia deles, né? Que a gente continue intercedendo por eles. Obrigado, pastor Natalício, pelas palavras. Deus abençoe. A gente tem que seguir o modelo de Jesus. Jesus ora por aquele que está enfiando uma lança dele. Verdade. Jesus ora por aqueles que estão zombando dele. Glória a Deus. Você imagina você orar por alguém que está enfiando uma lança? Alguém que está escarnecendo. Mas sabe por quê, gente? Porque cada um só dá o que tem. Com certeza. Cada um só transmite o que tem. E nós que estamos aqui, eu acredito que nós temos o amor de Deus revelado em nós. Aleluia. Então faça isso. Transmita isso. Sinta isso. Então, são duas situações diferentes. Jesus está orando por aqueles para nos sustentar, para que a gente continue firme. Ou, se não fosse a intercessão de Jesus, o que seria de nós? Com certeza. Por isso que lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25 está escrito que ele vive para interceder por aqueles que hão de herdar a salvação. E o versículo que o senhor citou, pastor Valmir, foi muito forte.
Foi muito forte, porque Jesus aqui está intercedendo pelos discípulos, mas vai deixar claro mais na frente que ele está intercedendo por todos aqueles que tiveram a revelação do Evangelho. Gente, Amém. sabe o que eu aprendo com isso também, pastor Rominho? É que Jesus não é frustrado. Como assim? Como é que você ora por alguém e esse alguém não é salvo? É impossível. Por quem Jesus intercede, esse com certeza chegará na glorificação. Se não fosse assim, Jesus, o que seria de nós mesmos, né? Ou seja, por quem Jesus intercede, chegará na glorificação. Agora, deixa eu dizer, sabe por que foi que Pedro se arrependeu, pastor Roberto? Sabe por que foi que Pedro se arrependeu? E na hora que Jesus falou, Pedro não entendeu. Pedro se arrepende porque Jesus intercede por ele. Porque Jesus fala assim, ó, Pedro, tu vai me negar. E aqui está próximo à crucificação, pastor. Tu vai me negar, Pedro. Verdade. Tu vai me negar. Tu não vai poder ouvir o barulho do galo que tu vai me negar. Aí Pedro diz que jamais, ainda que todos se escandalizem. Olha o problema que Pedro gerou. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. E Pedro nega. Mas Jesus falou assim para ele, ó, eu rogarei ao Pai por ti. E quando tu se converter, apacenta os teus irmãos. Pedro se converte não é porque é bom, gente. É não. Pedro chegou ao pastorado porque Jesus intercedeu. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí. Você chegou ao pastorado porque Jesus intercedeu. Você se tornou o que você é porque Jesus é que fez. Nunca atribua a você. A obra é exclusiva de Jesus Cristo de Nazaré. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso, pastor Rino? Sobre a intercessão de Jesus sobre os salvos? Tem. O senhor falou de frustração. Muitos têm se frustrado ao longo dos anos, da trajetória, da vida, ou do ministério, tem se frustrado, porque não entendeu ainda que a glória é para Ele e não para nós. Ai de nós se queremos roubar a glória dele, porque Ele não dá a glória dele para ninguém. Então é impossível. Então a pessoa sofre, muitas das vezes, tem barreiras, os obstáculos que vêm naturalmente, muitas das vezes até para nos fazer crescer, para nos dar um ensinamento, para que nós possamos melhorar. E muitas das vezes a pessoa, por não entender isso, às vezes acaba, como se diz o ditado, chutando o pau da barraca, ou entregando os pontos, ou retroagindo, retrocedendo, deixando para lá, dizendo, não tenho chamado. E não é assim. Nós temos que entender que as lutas vêm, as aflições vêm, e vêm com um objetivo. Mas nós devemos confiar no Senhor, que é poderoso para nos sustentar, para nos fazer vencer e triunfar dos maiores e maiores e maiores gigantes que supostamente possam se levantar no nosso caminho. Eu vejo dessa forma. Sim. Amém. Eu quero que você pense nisso. Jesus intercedendo por você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Jesus disse assim, ó. Paulo escrevendo, desculpa, a Timóteo diz assim, que só há um mediador, só tem um, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, o homem. Pense nisso. O Pai só te aceita por causa da intercessão de Jesus. O Pai só te aceita porque Jesus intercedeu. Se Jesus não interceder por você, você nunca será aceito pelo Pai. Porque é a justiça de Cristo que faz eu e você sermos aceitos pelo bondoso Pai. Deixa eu ver aqui uma frase que a Ana Beatriz colocou, pastor, ela colocou assim: foi Jesus que quis ser o meu amigo primeiro. Minha carne jamais o aceitaria. Aleluia. E ele próprio servisse de ter vindo, até para servir a ele. Ele é que tem que escolher que eu vá. Olha só que consciência de evangelho, né? Isso é consciência do evangelho.
Consciência do Evangelho. Vamos continuar nossa caminhada, pastor? Muito bom. Vamos continuar nossa caminhada, versículo de número 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu fico imaginando as coisas desprezíveis que Jesus escolheu para ser glorificado. A primeira coisa que o versículo 10 deixa muito claro é que não tem restrições entre o que o pai tem e o que o filho tem. Não tem restrições. O que um tem pertence ao outro. O que o outro tem pertence ao outro. Há uma ligação muito grande aos dois sobre isso. E aí ele diz, e neles quem? Nos discípulos. É você que está me ouvindo. E neles eu sou glorificado. Jesus pega homens quebrados, homens que a religião da época não escolheria, com certeza. Paulo Roberto, Paulinho, seja bem-vindo. Paulinho está aí, viu, pastor Paulinho? Glória, é um Homens guerreiro. que não seriam reconhecidos e transformam em homens que vão transtornar o mundo. Quando eu olho para isso, eu me lembro de Davi, que pegou os homens amargurados, deprimidos, endividados, e transformou aqueles homens nos seus valentes. Valente. E ele está dizendo, nele sou glorificado. Jesus glorificado em Pedro, Jesus glorificado em Tomé, Jesus glorificado em Filipe, Jesus glorificado em Tiago, Jesus glorificado até em Judas. Como? Quando cumpriu o plano da redenção, traindo Jesus, porque fazia parte do projeto. Ele é glorificado. É muita honra, né, pastor, ser instrumento de glorificação do Pai. Entender que mesmo esses homens que estão no processo de transformação, como nós estamos, Jesus está sendo glorificado em nós. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? O Pai sendo glorificado em nós, Jesus. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, muitas das vezes, a gente vê isso. Pessoas que têm faculdade, pessoas que têm influência na mídia, pessoas que têm um nome conhecido, têm dinheiro, nasceu, possamos dizer, em berço de ouro. Mas o Pai não é glorificado nessas pessoas. Por quê? Porque elas, o Deus delas, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua filosofia, pode ser os seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu. Para ele, o evangelho é coisinha pequena, é para quem é fraco, é para quem não tem cabeça. Então, pastor, é justamente isso. Aí o Senhor vai e resolve, nas coisas pequenas, exaltar Ele que é grande. Nas coisas insuficientes e insignificantes, poder levantar como instrumento de posição, de exaltação a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Versículo de número 11. Vamos lá, nossa caminhada. Versículo de número 11. Gente, nós já estamos, pastor Valmir, há 50 minutos já de transmissão. 50 minutos, Tá errado, gente. não, esse relógio aí? Esse relógio tá certo mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Eu vou dar só uma conferida aqui, eu tenho quase certeza disso. Nós já estamos mais ou menos com isso já. Um bom tempo já em transmissão aqui. Sejam todos bem-vindos. Liliane Feitosa, todo mundo que está por aí. O nosso Deus e Pai. Hoje nós estamos aqui ao vivo. Um abraço para todos aí, um abraço. O pastor Valmir, da ICB, né? ICB Palmeira. É isso mesmo, viu? 50 minutos nós já estamos aqui em transmissão, né? Amém. Com você, trocando essa ideia, crescendo na presença de Deus. Versículo 11. Já não estou no mundo. Que mundo é esse que Jesus está falando? Que cosmo é esse?
o sistema, mas eles continuam no mundo. Jesus está falando do corpo físico. Jesus já está se preparando para a ascensão. E aí ele vai dizer, olha, eles vão continuar no mundo, Pai. Só lembrando, Jesus está intercedendo pelos discípulos, nós que estamos no mundo. E aí ele continua, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E é interessante que a palavra guardar aqui, pastor Valmir, irmãos, a palavra guardar aqui é guardar dentro. É guardar dentro. Olha só. Aí eu estou dizendo assim, pastor Valmir, estou dizendo assim, ó, a live hoje está muito boa, não tem pressa para terminar. Oh. A glória de Deus. Ó, o Jonathan, o neto da diaconisa Tereza Barbosa, tá aí, um abração para você, querido. Amém. Jonathan. Amém, pastor. Olha só, o que o texto está nos dizendo aqui, ó. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. A oração de Jesus é pedindo que os discípulos mantenham a unidade. Olha como isso é pesado. Que eles continuem sendo um, como eu e tu, Pai, somos um. Ele está intercedendo pelos discípulos para que sejam guardados dentro do mundo. Não se iluda, Deus não evita a Covid, Deus nos dá graça para passar pela Covid, Deus não nos livra da fornalha, Deus nos dá graça para enfrentarmos a fornalha, Deus não nos livra da cova dos leões, Deus nos dá graça para vencermos dentro da cova dos leões. John Derby, um abraço, meu querido. Deus abençoe. Queridos, pensem nisso. Jesus está intercedendo pela unidade e para que os discípulos fossem guardados dentro do mundo. Então, não interprete errado. Jesus não está orando para você estar isento de provações. Você não está isento de provações. Jesus está orando para que você vença as provações. É diferente. Jesus está orando para que você vença as provações. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor Camilo? Eu vejo aí o caráter de Cristo, a sua fidelidade, e de repetir, se for possível, repete as mesmas coisas, porque tem um peso, porque tem um objetivo. Então, se a gente vê no capítulo 16, no versículo 33, ele já tinha falado, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, permaneça, persevere, continue, vá avante. A gente vê aqui no versículo 11, o mesmo cuidado. A gente vai ver no versículo... Não peço 15, diz assim, ó. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que tire do mundo. Por quê? Porque é no mundo que eles vão tornar essa nossa glória cada dia mais autêntica, permanente. Eu não digo perfeita, perfeita só quando chegar lá. Então, veja que havia um propósito de eles continuar aqui. Então, por eles continuar aqui, é evidente que eles iam sentir a falta de Cristo, iriam temer, mas ele já está preparando eles para quando esse momento chegar. Eu não tenho dúvida, pastor Austin, de que muitas pessoas que desde o princípio dessa pandemia, desse confinamento, em que o Senhor está sendo usado por Deus, sendo instrumento de Deus, para poder levar palavras de incentivo, palavras de fé, de entusiasmo, de encorajamento,
Sim, Quando passar sim, isso aí, elas vão sentir falta, quem sabe. Uns vão sentir falta porque não valorizou, porque não deu a devida importância, mas aqueles a qual Deus enviou o propósito, pode ter certeza, esses vão dar glória a Deus, porque sabem que é o cuidado todo especial do nosso Pai para conosco. O cuidado dele é especial mesmo, para com a igreja. Está aqui, sim, pode é falar. verdade. Continuando a nossa caminhada. Versículo 12. A caminhada está muito boa, gente. Muito boa mesmo. Todos que estão vindo aí, que estão participando, sejam todos bem-vindos. Sabe, hoje está muito gostoso o clima, como sempre. Eu fico me imaginando Jesus orando por mim. Jesus intercedendo por mim, gente. Isso tem um peso muito grande. Versículo Privilégio. 12. Privilégio. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa aqui íntima da minha fé para vocês. Mais ou menos quando eu tinha uns 2 ou 3 anos de seminarista, isso em 2004, 2003, eu acho. Estava perto de me formar já. E eu tive uma crise, porque é que Jesus intercede por Pedro e não intercede por Judas. Só uma colocação particular, tá? E eu percebi por quê. Porque Deus não tinha projeto de salvação com Judas. As escrituras falam isso, né? Com Judas. O projeto de salvação. E outra coisa, gente, eu sou pastor aqui da ICB em Fortaleza, pastor Romi também, e a gente tem liberdade de pensar, não tem a obrigação de pensar igual, mas eu não consigo ver diferente. Judas, Jesus está deixando claro, ele nasceu com aquele propósito. Era aquele o propósito. E já Pedro, Jesus intercede por Pedro, ou seja, por quem Jesus intercede, por quem ele guarda, vai chegar até o fim. Vai. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, que está oscilando, que parece que está abatido, filho. Sua fé está em Cristo. Aleluia. E a fé que está em Cristo não se perde. Hoje mesmo eu estava falando para a pastora Fátima, ela disse assim, eu sou salva. E disse, é simples, pastora. Se você creu em Cristo e que Jesus te substituiu, e entendeu o plano da salvação em Cristo, porque é Cristo, acabou. É só isso. A vida eterna é só esta. Creiam e conheçam a ti. É o que ele diz no versículo 3. Então 3. Jesus fala assim, ó. Exato. No versículo 3 ele diz assim, a vida eterna é esta. Como é simples, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer, se relacionar, conviver. Então o versículo 12 fala assim, ó. Quando estava com eles, eu guardei o teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Sabe por que você não se perdeu ainda, filho? Não é porque você é bom, não. Não é porque você jejuma muito. Não é porque você ora muito, não. É porque Jesus te guardou, filho. Sabe por que eu estou de pé? Sabe por que você que está em casa está de pé? Porque Jesus que nos guardou. Agora olha que coisa interessante, pastor Valmir. O Pai guardou. Jesus guardou. E agora quem é que está guardando a igreja? Quem é que está preservando a igreja? O Espírito Santo. Ele é o selo, ele é o penhor da igreja. Fala alguma coisa aí, pastor Valmir. Pode ficar à vontade. É verdade. Isso é tão forte, pastor Washington, que eu hoje, antigamente, eu não jamais imaginaria isso. Mas hoje, às vezes até eu choro, quando eu começo a meditar no meu passado, na minha vida preguiça, nos erros.
Aleluia. nos vícios da bebida alcoólica e confusão por aí. E que o Senhor me guardava. Revólver que foi colocado na minha cabeça e o cara não atirou. O camarada embriagado, lá no centro da cidade, aqui em Fortaleza. O camarada embriagado, ele, um sargento da polícia, embriagado, irresponsável. O camarada disse uma palavra lá, ele pensava que tinha sido eu. Eu sentado na mesa do bar, aí ele vem, puxa o revólver na minha cabeça e diz, fala de novo. Eu disse, eu não falei nada. Você falou, fale, seu covarde. Eu disse, negativo. Eu não ando, não sou covarde não, porque nem armado eu ando. Eu tenho dizer um negócio desse. O cara... E ele não atirou. Eu acho que ainda que ele quis, mas Deus não deixou. E hoje a gente vê, não é porque hoje eu sou um pastor, que eu não passo por cada situação difícil. Já passei. O camarada foi na congregação lá, com a arma aqui atrás, e me ameaçou lá. Disse que se eu não baixasse o som, ele dava um tiro em mim. Eu disse, não, o som tá alto, não, tá baixo. Depois alguns irmãos disseram, vá denunciar dele, vá dar parte. Eu disse, não, o meu pai tá vendo. Eu nem preciso cabuetar a Deus, não, porque ele já tá vendo. E Deus agiu, graças a Deus, não pedi a morte do cidadão, ele tá vivo, tá bem, e é isso. É a vida que segue. Eu me lembrei agora, pastor, do seu testemunho, que em 99 para 2000, meus pais moravam no Santa Amaro, que é uma região aqui perto aqui do Parque dos Anjos, conhece mais. Que é uma região do Grande Bom Jardim, né? Jardim. E quando eu tive morar para o Santa Amaro, eu tinha ido no São Vicente, que é um bairro onde tinha um campo do Punho de Rei, era Ouro Preto. E eu ia saindo daqueles condomínios do São Vicente para casa, né? E quando eu estava vindo, parou uma Kombi, desceu um cara, botou uma arma na minha cabeça e engatilhou. Aí o cara que estava dirigindo a Kombi olhou bem rápido e falou assim, não, nesse aí não, cara. Eita. Só deu tempo o cara olhar e falar para não atirar. Se ele não olha, ele tinha atirado. Nesse daí não. Exatamente. Sabe, eu não diria nem livramento, é porque não era o tempo. Não era o tempo. Porque não era o tempo, né? E quando chega o tempo, chegou. O nosso Pai nos guarda e tem nos guardado até hoje. A irmã Rosa do Guajuru aí tem dito que estava doente, o Senhor fez um milagre. Amém. O Senhor é Deus poderoso que faz isso. Juliane Paz, um abraço para a família lá. Toda. Gente, vamos lá, versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus está dizendo assim, ó, que eles tenham a alegria do evangelho dentro deles. Que eles sejam bem-aventurados, completamente realizados, completamente feitos. Que o meu gozo está neles. Olha, o discípulo, ele não precisa que as coisas estejam bem para ser feliz. O discípulo é feliz independente do que esteja acontecendo ao redor dele. Não é verdade, pastor? Nossa felicidade não depende do que está ao redor. O gozo de Cristo está dentro de nós. E se o mundo cai ao nosso redor, os teus braços nos segura. Fala sobre isso, pastor. Tem alguma coisa a falar sobre isso? O gozo lá em Atos, na tempestade. Lá em Atos a gente vê, os discípulos estavam irradiantes de alegria, cheios do Espírito Santo, apesar de serem surrados, serem presos, mas mesmo assim, por quê? Porque eles não viviam por circunstância, eles viviam pelo real valor, pela vida, por Cristo. Então eles, hoje, nós que estamos aqui também, nós sabemos que de uma hora para outra, como o senhor falou aí, pode acontecer. E se acontecer, temos que ter essa maturidade para saber que nada acontece sem que Deus queira. Se aconteceu, Ele quis. Ele assinou embaixo. Ele deu aval. Porque senão Ele barra, meu querido. Ele impede. Nada é tão poderoso ou suficientemente capaz para anular ou para neutralizar, para impugnar os projetos de Deus. Eu vejo dessa forma. Não adianta. Ele é Senhor sempre. Amém. E para nós encerrarmos hoje, pastor, versículo 14.
Diz assim: e eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu sempre venho dizendo isso. Não se iluda. O mundo não gosta de você. Nós estamos vivendo um momento que nós somos suportados. Nós somos tolerados. Mas o mundo nos odeia. Quando o mundo começar a ser contrariado, confrontados, suas ideologias, o mundo vai manifestar o ódio que ele sente por nós. O sistema. Estou falando de mundo, estou falando de praia, estou falando de shopping. Estou falando, não. Estou falando do sistema, da organização maligna, de tudo isso. O mundo nos odeia. Mas não tem problema não. Estamos alegres, porque o mundo odiou a Jesus primeiro. Em nome de Jesus. Pastor Valmir, esse foi mais um manifesto do Evangelho. Eu quero pedir ao Senhor que dê suas considerações finais. Se quiser falar uma coisinha ainda do versículo 14, fique à vontade. E suas considerações finais, por favor. Falando aí do versículo 14. Sim. Na Coreia do Norte, agora estão matando cristãos. Lá, o Evangelho não tem liberdade. Hoje nós estamos aqui no Brasil, a liberdade é tão grande que o valor devido às escrituras, à verdade, o conhecimento, tem sido deixado de lado. E isso me preocupa, porque lá em Oséias 4:6, diz que o povo de Deus foi destruído por falta do conhecimento. E ali a gente vê que os próprios sacerdotes, hoje a gente vê quantos pastores que são intrigados, ridicularizando membros que querem participar de um seminário para se aprofundar no conhecimento das escrituras. E eles começam a dizer que se for, não é mais membro daqui, porque vai perder a fé, vai ficar alienado e etc. Então são essas coisas, infelizmente. Mas eu dou graças a Deus, pastor, porque o mundo me odeia. O mundo me odeia. Se o mundo me odeia, eu sei, é que Cristo me ama. Aleluia. Amém. E a Bíblia diz Glória que a Deus. aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastorzão, obrigado, querido. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer, uma satisfação muito grande. Eu ainda estou com friozinho na barriga. Não pense que eu estou tranquilo, não. Porque não é fácil estar aqui. Eu quero mandar aqui um beijo muito carinhoso e caloroso para minha esposa. Não esqueci de você, não, amorzinho. E do nosso filho, Rubens Israel. A nossa pastora Fátima. Pastor de Navaldo, que vai viajar hoje à noite. Que Deus proteja ele, em nome de Jesus. E os demais queridos irmãos, não só da ICB Palmeira, mas do Mundubim, do Ayrton Senna, da Vila Manuel Sátiro, lá do Alto Alegre, glória a Deus, todos os amados e queridos irmãos, que o Senhor, cada dia mais, vos agracie. Amém, pastor? Muito obrigado, querido. Em nome de Amém, Jesus. pastor. Muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Pastor, o senhor vai fazer uma oração por nós, você vai orar. Tá? Gente, foi muito massa hoje, foi algo muito de Deus, que o papai continue agraciando a sua vida, tá bom? Eu quero pedir nesse momento que o Senhor, pastor Valmir, conduza Deus em oração por todos que estão nos ouvindo e por todo mundo que está aqui e por aqueles que também ainda vão ouvir essa programação depois que tiver gravado. Pastor Valmir orando, por favor. Aleluia. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Senhor, pela forma tão especial a qual o Senhor tem nos direcionado para cumprimento do seu propósito, Paizinho. Cada amado e querido irmão que até agora teve a paciência de estar ligado e que procurou tirar o melhor, que ele realmente possa ser fortalecido no Espírito e que o Senhor os agracie
com mais sabedoria, com mais paciência, com mais dinamismo, encorajamento, para poder enfrentar as dificuldades, as lutas, as adversidades que ainda surgirão, mas no intuito e no propósito de, naquele grande dia, estarmos juntos, Pai. Obrigado, Pai Santo. O Senhor é o nosso Pai, o nosso verdadeiro Pai, o Pai de amor, o Pai de compaixão, o Pai que ama, o Pai que zela, que preserva, que defende, o Pai de amor. Obrigado, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chama o evangelista Daniel e vai ficar do lado do Senhor aí. Danielzão. Chama aí o evangelista. Senta do lado aí os dois aí, pode ficar os dois aí pertinho. Fica os dois aí. Pastor. Um abraço. Daniel, brigadão, cara, aí, pela organização aí. Foi muito top. Não tivemos nenhuma dificuldade. Foi muito fácil. Um abraço. Deus abençoe você. Estava aqui do lado só recebendo aqui. Amém. Hoje foi muito bom, muito forte. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Deus abençoe, Obrigado. Tá bom? Um abraço. Em nome de Um abraço aí a Jesus. todo mundo, né? Todo o pessoal de Recife, o pastor Luciano. Um abraço a todos. Foi muito bom. Glória a Deus. Que bom. Pode Pastor, desconectar aí. Brigadão. Obrigado, tá bom? viu? Forte Amém. abraço. Amém. Pode se conectar aí, pode sair aí. Um abraço Certo. a todos. Gente, esse foi mais um Manifesto do Evangelho. Deus abençoe poderosamente vocês, em nome de Jesus. E não esqueçam, Jesus intercede por você. Um abraço, hein? Irmã Socorro, que está aí, chegou também. Todo mundo. Um abraço poderoso. Leidiane Feitosa, esposa do Paulinho. Todo mundo. Um abraço. Fica com Deus, hein?